Saúdo a igreja e as pessoas que não é da igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus. Queridos amados, vim neste momento dar um ensinamento devido a umas perguntas que alguns homens e alguns jovens me fizeram. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu já respondi para eles, mas estou fazendo esse vídeo aqui de ensinamento, talvez para outras pessoas, outros irmãos, e até mesmo para algumas mulheres, né? Porque esse assunto não é para ser pregado. No caso, essas perguntas que eles me fizeram não era específica a ter mulheres no nosso meio, era só homem. Mas eu vim dar esse ensinamento aqui com a sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Peço que vocês não esquentem muito para o barulho, porque eu estou no meu trabalho. Estou aqui na hora do meu RF, né? Mas ao mesmo tempo estou ali na estação também olhando, porque eu dispenso reedição de janta, né? Trabalho na madrugada, são exatamente 3h55 da manhã. Então vamos lá. Me perguntaram como um homem deve se comportar no casamento. Então vamos responder. E eu perguntei para eles: vocês querem o quê? Que eu responda como uma pessoa normal, que não é cristã, que não sabe de nada, né? Mas pelo menos procurou um conhecimento, mesmo não sendo cristã, ou como um servo de Deus, como eu sou, né? Usando a palavra de Deus, tudo que Deus deu aos seus apóstolos, né? E também aos profetas, e também algumas pessoas que Deus usou no passado. E ele falou: não, responde da forma que você quiser. E eu, amém. Então vou responder conforme Deus, conforme o Espírito Santo de Deus que está na minha vida. Amém? A primeira passagem que eu mostrei para os mesmos está em Efésios capítulo 5, no versículo 25, ao qual está escrito. Eu estou aqui com um rascunho aqui, né? A qual eu botei, né? Aqui: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Bem, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Deus entregou, Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, né? E fez isso com amor. Meus amados, ele foi para a cruz morrer por nossos pecados, e não há amor maior do que esse. Então, o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo foi para a cruz com um amor divino, um amor celestial, um amor fora do comum. Deu para entender essa parte? Então, ama a sua esposa com um amor incomum, com um amor verdadeiro, com um amor fiel, com o amor de Deus. E vamos para Efésios capítulo 5, né, no mesmo capítulo, e vamos para o versículo 28, ao qual está escrito assim: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Se você não gosta de se machucar, se você não gosta de bater o teu pezinho no chão, numa pedra e machucar o dedão, se você não gosta de se cortar ou de entrar numa situação que venha se machucar, então não coloque a sua esposa nessa situação. Não faça isso com a sua esposa. Se você não gosta de ser xingado, não xinga. Se você não gosta de apanhar, não bata. É isso que está escrito aqui. É para amar a sua esposa como ama a si mesmo. Jesus não falou: ame o próximo como ama a si mesmo. Isso serve também para você, homem, no caso do tratamento com a sua companheira. Amém? Vamos dar continuidade na leitura aqui da palavra. E vamos para 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Que está escrito assim: também você, marido, na vida em comum com a esposa,
reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Reconheça que a esposa é o sexo mais fraco. Vou contar um segredo: as mulheres são extremamente sentimentais, né? São extremamente sentimentais e tem que tomar cuidado no que falar, no modo de tratar, né? Eu dou até um conselho: é melhor falar bem pouco com a mulher, porque elas entendem tudo errado de vez em quando. É complicado. Fala uma coisa, na sua cabeça você está falando uma coisa e na cabeça dela está pensando 10. Então fala menos. Vai lá, dá um beijinho nela, dá um abraço, fica calado, é melhor, né? E reconheça que ela é o sexo mais fraco, como está escrito assim, aqui na palavra, né? Para você agir assim, ela é o sexo mais fraco, ela precisa de você, ela precisa que você troque a lâmpada, ela precisa que você desentupa os bureiros, ela precisa que você dê um carinho nela, um beijinho, né? Envie mensagem de bom dia, de boa noite, né? Dá aquele carinho especial nela, né? Ela é o sexo mais fraco, ela precisa disso. Apesar de ter algumas mulheres aí que é brincadeira não, né? Eu vou fazer um vídeo também em relação às mulheres, né? Que vem de quando tem mulher que está perdendo um marido bom aí porque não sabe se controlar. Mas vamos dar continuidade no estudo. Colossenses capítulo 3, versículo 19, que diz assim: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Tá vendo aí? Outra vez: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Eu confesso que uma vez eu agi assim também, mas eu não conhecia a palavra, estava conhecendo ainda, então ainda estava muito inocente nessa área, né? E hoje não, hoje eu sei tratar com respeito, mas as mulheres também têm que entender que nós também somos homens e nós falamos com autoridade, né? Não com desrespeito a ela, né? Mas temos que falar com autoridade como homens e elas precisam ouvir também a gente. Bom, mulheres? Então não seja um bobão, marido. Não seja bobão. Para você amar sua esposa e não ser grosseiro com ela. Porém, você tem que falar algumas horas, você precisa falar e ela tem que entender. Correto? Mulheres, nós homens também, nem todo o tempo a gente está falando com grosseria, a gente está falando com autoridade para que entenda que a nossa vida seja assim, melhorada, né? No âmbito familiar, no âmbito entre nós dois mesmo, né? Entre o casal, né? Nós dois não, entre o casal. Amém? Vamos lá, vamos para Provérbios. Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, versículo 20. Que diz assim: filho, olha só, hein? Olha só, hein? Isso aqui também serve para a mulher também. Filho, por que dá o seu amor a uma mulher imoral? Filha, por que dá o seu amor a um homem imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Por que preferir os encantos de um homem de outra mulher? Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. É uma pergunta. Por que dá o seu amor a uma mulher imoral? Por que não dá o seu amor para a sua esposa? Por que não dá o seu amor para o seu marido? Pensa. Ele é muito chato, ela é muito chata. Então por que se casou? Tinha que ver isso no início, né? Deixou o amor passar por cima da razão, do entendimento. Acontece isso aí. Então tem como reverter. Perdoe aí o barulho aí que eu tô aqui, né? Tem como reverter essa situação. Se os dois quiserem, dá. Agora, se um for e o outro não for, não vai dar certo. Tô avisando que não vai dar certo. Já passei por essa situação. Por isso que hoje eu posso falar com autoridade aqui. Entendeu? Hoje eu sou um homem solteiro, que moro sozinho, né? Na verdade, eu nunca fui casado. Morei ajuntado com uma mulher. Quando descobri que era pecado, né?
eu tive que fazer minha escolha de permanecer. Mas só que eu queria andar com Jesus Cristo, e a mãe de meus filhos não queria andar com Jesus Cristo. Então ficou um julgo desigual, além dos pecados de fornicação que a gente já estava cometendo há anos, há 9 anos. Amém, meus amados? Então aconteceu comigo, eu posso falar com autoridade. Eu queria mudança e ela não, então cada um seguiu o seu rumo. Se eu fosse casado, eu teria que seguir a Escritura. Eu teria que seguir a Bíblia, que diz que eu não posso repudiar minha esposa, mandando ela embora. Tinha que ficar ali. E eu ia ficar. Porque na verdade eu não queria ir embora, mas Deus permitiu. Amém? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 4. Que diz assim, ó: que o casamento seja respeitado por todos, mulher e homem, tá? E que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Fiéis, que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Imoralidade era o meu tipo, era a situação que eu estava vivendo com a mãe dos meus filhos. Imoralidade, estava nem imoralidade, tá? Porque eu não estava casado, né? Ah, tem que lembrar também, você tem que casar, tá? Se não está casado, Deus não está aprovando esse casamento. Tem que estar casado no cartório, bonitinho, nada de união estável, no cartório, bonitinho, casamento no cartório. Isso que comete adultério. Adultério é o quê? Você está casado bonitinho com a tua esposa, você vai procurar outra mulher na rua, ou vai procurar outro homem na rua. Isso é adultério, hein? É pecado gravíssimo. Pecado gravíssimo, tá? Estou avisando que Deus não aprova esse tipo de pecado. Não é por causa de mim, não. Estou te julgando, não. Só estou te avisando que Deus, o Criador, não aprova. Amém? Vamos agora para Provérbios de novo, Provérbio 18. Provérbio 18. Versículo 22. Que diz assim: quem acha uma esposa encontra a felicidade e recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Olha aí que mistério. Eu já estou aí um tempo sozinho, conheci 2 pessoas, mas não combinou, né? E por causa é que é complicado. Quando você conhece uma pessoa que não conhece a Deus, é um pouco difícil, né? Não vou tocar muito nesse assunto, mas eu continuo sozinho, morando sozinho. Se Deus me abençoar uma varoa aí no futuro, né? Independente se for cristão ou não, porque eu já vi transformações de pessoas que não é cristã dentro do casamento, e isso também é bíblico, né? Está em 1 Coríntios capítulo 7, que fala sobre casamento. Quem quiser dar uma olhadinha lá, né? Para de preguiça e vai ler um pouco a escritura, vai ler um pouco a Bíblia, tá? Então, agora vamos para a parte que me perguntaram, falaram assim: sexo, e sexo? Sexo, a Bíblia fala sobre sexo? Fala sim, pô. Fala. E a passagem que eu vou usar de 1 Coríntios capítulo 7, versículo de 3 a 5. Eu vou ler aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 3 até 5, que diz assim: olha que mistério, presta atenção. O homem deve cumprir o seu dever como marido, o homem, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Essa parte aqui de mandar no corpo significa o que? A mulher fala que não quer sexo, o homem fala que não quer sexo. A mulher está querendo e o marido não dá. E o marido está querendo e a esposa não dá, né? Essa fase do sexo aí no casamento, né? Eu conheço gente que namorou, não fez sexo antes do casamento, né? Cumprindo ali. E
quando se casou, o homem ou a mulher não queria mais fazer sexo nunca mais. Mas eles já estavam casados dentro da igreja. Vários casais eu conheço. E já vi história também assim. Esses dias eu vi um que foi assim, tremendo. Uma mulher casou com um cara, né, com um varão aí, uma serva, 12 anos sem fazer sexo. Porque ela não quer fazer sexo. Ela é daquelas que aguenta sem ficar sem fazer sexo, aguenta ficar sem fazer sexo. E aí, a situação do varão? E aqui, a escritura está falando que ela não manda no próprio corpo dela, quem manda é o marido. Isso não é para ir com violência, não. Está dizendo que ela não pode fazer isso. Deus não aprova isso. Mas por quê? Vocês vão ver daqui a pouco. Quer ver? Aqui, ó. Que os dois... também o homem, também conheci casos também, que o homem se casou, não fez sexo antes do casamento, se casou, depois não quis mais fazer sexo com a esposa, né? Porque ele aguenta ficar sem fazer sexo. Né? Imagina a vida desses dois. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Que os dois não se neguem um ao outro, ou seja, que os dois não neguem fazer sexo, tá? Tem que falar bem claro assim, vocês entenderem, né? A não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Como assim, Leone? O marido chega, ou a esposa chega, olha só, vamos ficar 7 dias sem fazer sexo, para a gente dedicar à oração e jejum, né? Para que Deus venha nos abençoar, nos guardar de algum perigo. Eu tive um sonho que Deus me mostrou que eu estava passando uma situação complicada, vamos parar, vamos deixar de fazer 3 dias de sexo, 4 dias, 10 dias para a gente orar, né? Para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, guarde nossos filhos. Aí o consentimento mútuo, tá? A esposa aceita, aí nesse caso sim. Por quê? Vou continuar aqui, ó. A não ser que não concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de dedicar a oração. Mas depois, olha só, depois de cumprir as orações, de não fazer sexo, ó, mas depois devem voltar a ter relações sexuais, tá? Não tá, né? Tá falando sobre sexo. A fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Se você fez um propósito com Deus e com a sua esposa ou com seu marido e foi um consentimento mútuo, vocês estão se dedicando para a oração, cumpriu, volta a ter relações sexuais, porque senão Satanás vai tentar. E Satanás tentando, vocês podem vir cair em adultério e até perder a salvação de vocês, né? Foi assim que eu respondi para esses jovens, para esses amigos, também gente que não conhece a escritura também fez essas perguntas, né? E eu respondi conforme a palavra, né? Mulheres, sejam sábias, porque a palavra diz: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher que não é sábia o destrói com as suas próprias mãos. Entendeu? Mesmo sabendo que tem homens também que não são nada sábios, destrói seu casamento com as suas próprias mãos. Eu não vou só botar a culpa na mulher, um homem também. Então vamos ter sabedoria, né? Eu não sou cristão e eu estou com casamento falido. Então vai procurar ajuda. Não quer ir na igreja? Então compra livro de autoajuda. Vai na internet, procura lá gente que ensina sobre como recuperar o casamento. Tem livros aí, eu li vários e vários livros, né? Porque após a minha separação eu estava ferido. Então eu fui atrás de ajuda, principalmente de Deus, da escritura, da palavra. E eu fui atrás de livros, li tantos livros de casamento, sobre relacionamento, no namoro, sobre o casamento, durante o casamento, para que eu pudesse no futuro oferecer isso à minha futura esposa, nova e futura esposa, né? Para convir a verdade, futura esposa, porque eu não fui casado. Hoje eu moro sozinho, quero conhecer sim uma pessoa, só que está difícil porque as mulheres estão com ferimentos muito graves no coração. Elas guardam muito sentimento, elas guardam o passado, elas guardam muito o passado e não conseguem se livrar disso. Então conhecer uma pessoa hoje que passou por uma situação passada, hoje elas estão feridas. Então quando chega alguém maneiro para
assim, se aproximar dela, querer um relacionamento fica difícil, porque elas estão muito feridas, né? Aí julga que todos os homens são iguais, mas não é assim. Realmente os homens não são todos iguais, mas infelizmente o coração das mulheres está muito ferido. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz, que esse ensinamento seja de bom grado, de autoajuda a vocês, né? E que vocês aproveitem bastante. Eu vou ver que eu faço agora um outro vídeo mostrando também os erros que algumas mulheres cometem dentro da palavra, né? E não para poder discriminar ninguém, não. Isso é um vídeo de ajuda, né? É um vídeo de ajuda espiritual, de ajuda para que o seu sentimento venha a ser recuperado e você venha a ter um bom casamento, uma boa família e venha crescer na graça de Deus. Isso para quem é cristão. Para quem não é, também venha crescer, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.